Olá, boa tarde, tudo tranquilo? Aqui é Richard. Vamos conversar hoje sobre até que ponto vale a pena a gente fazer o plantio de espécies nativas para usar para corte, para venda de madeira ou para produção de celulose em si. Vou falar aqui quais são as vantagens e desvantagens e quais são as dificuldades que a gente pode ter ao longo do processo. Então vamos lá. Essa discussão surgiu em um cliente meu de assessoria técnica online que estava pensando em qual espécie que ele poderia plantar para ter uma boa produção de madeira a longo prazo. E uma das ideias que surgiu foi o plantio de espécies nativas para valorizar o nosso ecossistema em si. E a principal que vem em questão aqui no sul do Brasil é a araucária, que é uma planta que corre risco de extinção e que seria legal a gente promover o plantio dela. A questão é que nas madeiras nativas a gente tem uma dificuldade enorme para a venda delas por uma questão legal, inclusive, porque a gente não pode estimular o comércio delas, porque senão a gente acaba também estimulando o corte ilegal delas nas florestas nativas, tá? Então se a gente opta por fazer o plantio de uma dessas espécies, especialmente as que estão em extinção, a gente corre um risco seríssimo de não conseguir vender elas depois. E se tu fez um investimento de plantio visando um lucro mais tarde, isso pode te prejudicar. Claro que se tu conseguir comprovar que foi você mesmo que plantou, você mesmo que fez os cuidados daquela planta e daquele terreno desde o início, sim, você vai conseguir fazer o corte, a poda dela ou qualquer uso daquela madeira. A questão é que isso pode ter um custo que vai acabar espremendo o teu lucro. Por exemplo, todo plantio vai ter que ser licenciado e ele vai ter que ter uma anotação de responsabilidade técnica envolvida para todas as plantas. Na hora da venda também vai ser mais difícil encontrar alguém que esteja disposto a comprar aquela madeira, porque ela tem difícil comercialização depois. Por exemplo, para a indústria moveleira. A indústria moveleira não quer correr o risco ali de estar associada ao desmatamento, por exemplo. Então a gente vai ter uma dificuldade seríssima em encontrar gente que esteja disposta a comprar aquela madeira, mesmo com ela estando legalizada. E outra, a gente também corre um risco da legislação mudar ao longo do tempo. A araucária, por exemplo, vai levar uns 20 anos para que ela tenha um porte que seja compensatório a gente fazer todo um esforço de corte para ela. Então, nesses 20 anos, a gente não sabe o que vai acontecer na legislação. E por mais que tu tenha o direito adquirido, para tu conseguir provar isso, vai ter um custo jurídico para ti também, que vai acabar espremendo o teu lucro no final do processo. Então, madeira para corte, para plantio, a gente não pode fugir muito do básico do que o mercado já está consumindo. Então, aqui no sul do Brasil, pinos é a melhor opção, porque ele cresce mais rápido, ele consegue aguentar aqui as condições de frio que a gente tem, inclusive gosta bastante. Regiões mais quentes ou próximo do litoral, a gente entra ali no eucalipto. Uma espécie nativa que é interessante de ser plantada e que muita gente usa são os ipês, e eles inclusive têm um apelo estético bem grande. Posso fazer um vídeo exclusivo depois sobre os ipês em si. A questão dele é que ele tem que ser plantado numa área assim que tu não precisa fazer manutenção nenhuma. Porque na época da floração, aquelas flores são lindas, obviamente, só que elas caem, formam uma sujeira, começam a se decompor, dá um mau cheiro, atraem vários insetos polinizadores, alguns deles perigosos, como vespas e abelhas. Então a gente tem que escolher muito bem o local em que ele vai ser plantado, tá? Mas mensagem final do vídeo é que a gente pode sim plantar madeiras nativas e também espécies que correm risco de extinção. Seria uma coisa muito legal, inclusive, para o reflorestamento e para garantir a presença dessas espécies e a sucessão delas, mas a gente vai ter sérias dificuldades na venda depois. Então essa questão ali do custo-benefício a gente tem que avaliar muito bem, beleza? Se tu quer um lucro rápido, se tu quer ali uma garantia de investimento, não é legal a gente fugir muito do básico. Mas qualquer coisa tu já sabe, me dá um toque e a gente conversa melhor. Um abraço, até daqui a pouco.